Quantas vezes você já se pegou dizendo mais tarde eu faço? Quando tudo estiver certo eu começo. Esse pensamento é comum, mas também é o que te mantém preso. A vida não espera. E o que você deixa para amanhã, muitas vezes, se transforma em nunca. Enquanto você hesita, o tempo segue. As oportunidades passam. E no silêncio da rotina, você se afasta da pessoa que poderia ser. Mas calma. Reconhecer isso já é um passo. E é aqui que o estoicismo entra. Não como um conceito distante, mas como uma prática urgente, real, viva. Não estamos falando de frases bonitas, e sim de atitudes que podem transformar seus dias, um por um. Hoje eu te lanço um desafio simples. Escreva nos comentários: sou estoico e avanço, dia após dia, rumo à minha melhor versão. Porque não é só uma afirmação, é um compromisso com quem você quer se tornar. A pergunta que fica é: você vai continuar esperando o momento perfeito, ou vai criar esse momento agora? Mas antes de começar, ouça esta história que o ajudará a entender melhor a sabedoria contida neste material. Em uma tranquila vila costeira, vivia um jovem pescador chamado Mateus. Sua destreza com as redes e seu conhecimento do mar eram admirados por todos, mas ele sentia que algo lhe faltava. Todas as manhãs, enquanto lançava suas redes, observava o horizonte, sonhando com formas de melhorar sua pesca e sua vida. Um dia, enquanto navegava sozinho em seu pequeno barco, uma tempestade inesperada agitou o oceano. Enormes ondas ameaçavam virar sua embarcação e o vento o impedia de retornar à costa. Apesar de seus esforços, logo compreendeu que resistir não era suficiente. Precisava de uma estratégia. Então lembrou-se das palavras de seu avô, um pescador sábio chamado Eugênio, que costumava dizer: o mar é um mestre que ensina todos os dias. Não basta saber nadar, é preciso aprender a ler as ondas. Inspirado por esses conselhos, Mateus observou com atenção o movimento da água e descobriu que, em vez de lutar contra as correntes, podia aproveitá-las a seu favor. Ajustando suas velas com paciência e determinação, dirigiu seu barco em direção a uma pequena enseada que se lembrava de suas explorações. Depois de várias horas, finalmente alcançou um refúgio seguro, protegendo-se da tempestade. Quando no dia seguinte retornou à vila, seus vizinhos o olhavam com espanto, pois muitos o haviam dado como perdido. Mas não só voltou são e salvo, mas com um valioso ensinamento. Compartilhou com os demais pescadores como a observação e a adaptação lhe permitiram superar a adversidade. Cada dia nos oferece a oportunidade de melhorar, mesmo que seja um pouco, disse aos mais jovens. Se aprender com cada experiência, mesmo das mais difíceis, se tornará mais forte e sábio. Desde então, Mateus não se dedicou apenas à pesca, mas também a ensinar outros como enfrentar os desafios com calma e estratégia. Sua história se tornou um exemplo de como o crescimento constante não só aperfeiçoa nossas habilidades, mas também transforma nossa forma de ver a vida. O ensinamento desta história é claro: o progresso nem sempre requer grandes mudanças, mas a capacidade de se adaptar, observar e aprender continuamente. Esforçar-se para melhorar a cada dia permitirá que você converta até mesmo as tempestades mais intensas em oportunidades para avançar. Antes de começar com a primeira lição, se achar estes vídeos úteis, convido você a se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro das novidades. Começamos. 1. O poder dos pequenos passos. Você já ouviu falar que para mudar algo em sua vida, precisa dar um grande salto? Bem, deixe-me dizer algo. Essa ideia é tão equivocada quanto pensar que o café do escritório vai salvá-lo de uma segunda-feira desastrosa. Na realidade, o verdadeiro poder está nos pequenos passos, nessas mini-vitórias que talvez não façam muito barulho, mas que no final constroem os impérios pessoais que você tanto sonha ter. É fácil pensar que precisa fazer um grande esforço para que sua vida mude. A imagem que temos do sucesso geralmente está repleta de grandes feitos e momentos épicos. Mas, se prestar atenção, as mudanças realmente importantes não vêm de um único ato heróico. Vêm daqueles dias em que você consegue algo que, por menor que seja, o aproxima de seu objetivo. É como quando decide que hoje, em vez de ficar sentado vendo a série da vez, vai fazer uma caminhada de 15 minutos. Não é uma maratona,
mas é um passo em direção à saúde, ou quando decide ler 10 páginas de um livro, em vez de ficar olhando para o celular como se o mundo dependesse daquele scroll interminável. Esses são os momentos que contam. E a filosofia estoica, mesmo que você não acredite, tem muito a dizer sobre isso. Os estoicos não acreditavam em grandes mudanças da noite para o dia. Eles sabiam que o verdadeiro progresso é a soma de esforços pequenos e constantes. Em vez de esperar que tudo se resolva de uma vez, defendiam trabalhar todos os dias, mesmo quando o caminho parecia longo e tedioso. A chave é não desistir, é avançar, mesmo que seja um passo pequeno. Esse é o segredo para construir uma mudança duradoura. Agora, a verdadeira pergunta é: como se obrigar a melhorar a cada dia? Aqui vai uma estratégia infalível, que não tem nada de complicado, mas muita eficácia. Crie hábitos. Sim, algo tão simples como isso. A magia dos hábitos é que eles se tornam automáticos com o tempo. O truque é começar com coisas que você possa fazer sem muito esforço, algo que o faça sentir que ganhou algo, mesmo que seja em um nível pequeno. Talvez você não vá fazer a rotina de exercícios de um atleta olímpico, mas pode fazer 5 minutos de alongamentos ao se levantar. Claro que sim, você pode evitar a tentação de procrastinar algo que precisa fazer absolutamente. Esses pequenos passos são os que somam no final do dia. Se tiver dificuldade em começar, não se preocupe, não precisa ter tudo resolvido imediatamente. Concentre-se em um dia de cada vez. Se hoje não conseguiu fazer tudo o que queria, não se martirize, mas se por outro lado deu esse pequeno passo, mesmo que não pareça grande coisa, celebre essa mini vitória. A vida não se mede em grandes momentos, mas em uma sucessão de pequenas decisões, e essas decisões são as que definem seu destino. Lembre-se de que a chave não está em mudar o mundo de uma só vez, mas em fazer com que essas pequenas mudanças se acumulem. Faça isso todos os dias sem exceções, e verá como o tempo trabalha a seu favor. Como dizem por aí, se quiser que sua vida seja diferente, comece por ser constante, por melhorar um pouco a cada dia. Assim, em vez de se obsessar em dar saltos gigantes, comece a dar esses pequenos passos que, por invisíveis que sejam, o aproximam cada vez mais da vida que realmente deseja. O segredo do sucesso está nas mini vitórias. Não se esqueça de que a constância, mesmo que não o faça brilhar de imediato, o levará muito mais longe do que qualquer esforço isolado e grande. Como dizem por aí, a mudança não é questão de fazer grandes coisas, mas de fazê-las pequenas constantemente. A soma de pequenas vitórias constrói o futuro. 2. A disciplina vence o desejo. A disciplina e o desejo são forças opostas que moldam nossas vidas de maneira diferente. Enquanto o desejo nos atrai com promessas fugazes de satisfação, a disciplina nos guia para metas mais significativas e duradouras. É nessa tensão constante que se encontra o verdadeiro poder do crescimento pessoal. A seguir, exploraremos como a disciplina pode se tornar sua melhor aliada para vencer os impulsos do desejo e construir uma vida cheia de propósito. O desejo é como um fogo rápido, queima intensamente, mas se apaga com a mesma rapidez. A disciplina, em contrapartida, é como o sol, constante, persistente e confiável. Quando baseamos nossas ações unicamente no desejo, estamos à mercê de emoções flutuantes. Por exemplo, você pode se sentir motivado a se exercitar hoje porque viu um vídeo inspirador, mas o que acontece amanhã quando esse sentimento desaparecer? A autodisciplina o mantém firme, mesmo quando a motivação é inexistente. É o hábito de fazer o que deve ser feito, não porque deseja, mas porque entende o propósito por trás de suas ações. Esta constância é a chave para alcançar metas a longo prazo e para transformar sonhos em realidade tangível. A mente pode ser nosso maior aliado ou nosso pior inimigo. Muitas vezes, nossos impulsos e emoções tentam sabotar nossas melhores intenções. Quantas vezes você cedeu ao desejo de adiar tarefas importantes por algo prazeroso, mas irrelevante? Dominar sua mente implica reconhecer esses impulsos e responder de maneira consciente, em vez de reagir automaticamente. Os estoicos ensinavam a importância de ser o amo de suas emoções, em vez de ser seu escravo. Quando você aprende a observar seus pensamentos sem ceder a eles, toma melhores decisões.
A prática diária da meditação, ou simplesmente pausar e refletir antes de agir, pode ajudá-lo a desenvolver este controle. A grandeza não é alcançada em um instante, mas através de pequenos passos repetidos ao longo do tempo. Cada dia que você escolhe a disciplina sobre o desejo, está construindo uma base sólida para suas metas. Por exemplo, escrever uma página por dia pode não parecer impressionante, mas em um ano você terá escrito um livro. A consistência nas ações pequenas gera um efeito composto que amplifica seus esforços. Isso significa que mesmo nos dias em que você sente que está avançando pouco, na realidade está contribuindo para o panorama geral do seu sucesso. Assim como o corpo se fortalece através do exercício, a força de vontade também se desenvolve com a prática constante. Cada vez que você escolhe a disciplina sobre o desejo, fortalece este músculo mental. Você pode começar com pequenos desafios, como levantar 5 minutos mais cedo a cada dia ou evitar o açúcar durante uma semana. Essas práticas o preparam para enfrentar desafios maiores no futuro. A chave está em ser consistente e progredir gradualmente, celebrando cada vitória como um passo a mais em direção à autodisciplina. Em um mundo cheio de distrações, o prazer imediato é uma tentação constante. De redes sociais a alimentos ultraprocessados, tudo é projetado para nos dar uma gratificação instantânea que raramente beneficia nosso bem-estar a longo prazo. Os estoicos acreditavam em enfrentar essas distrações com atenção plena e autocontrole. Pergunte-se antes de ceder a uma tentação: isso me aproxima ou me afasta de meus objetivos? Ao reconhecer as armadilhas do prazer imediato, você pode redirecionar sua energia para atividades que realmente valem a pena. O desconforto não é algo que devemos evitar. É um mestre valioso que nos ensina resiliência e caráter. Cada vez que você enfrenta um desafio ou se nega a ceder a um desejo passageiro, está fortalecendo sua capacidade de suportar dificuldades maiores no futuro. Os dias difíceis são oportunidades disfarçadas para crescer. A próxima vez que você sentir desconforto ao se exercitar, estudar ou trabalhar em algo importante, lembre-se de que está desenvolvendo habilidades que o beneficiarão enormemente no futuro. Faça mesmo que não tenha vontade. Esta frase resume o coração da disciplina. Nem sempre você sentirá a motivação para agir, mas a chave está em fazê-lo de qualquer maneira. As grandes conquistas não dependem de como você se sente em um momento dado, mas de seu compromisso com o processo. Imagine um corredor que treina todos os dias, mesmo quando está frio ou cansado. É essa consistência que o leva a cruzar a linha de chegada, não os dias em que tudo pareceu perfeito. Adote esta mentalidade em sua vida e verá como, mesmo nos dias difíceis, avança em direção às suas metas. A disciplina é a força que o leva além dos limites do desejo momentâneo e o empurra em direção a uma vida de conquistas significativas. Dominar sua mente, evitar as distrações do prazer imediato, aceitar o desconforto e agir mesmo quando não tem vontade, são pilares essenciais desta jornada. Lembre-se de que cada pequeno ato de autodisciplina fortalece seu caráter e o aproxima mais de seus sonhos. No final do dia, a verdadeira vitória não está em evitar os desejos, mas em se tornar a pessoa que sempre age alinhada com seus valores e objetivos. A disciplina não só vence o desejo, ela o transforma em uma ferramenta para construir uma vida plena e com propósito. 3. Rotinas que o transformam. Você já percebeu quantas vezes na sua vida disse, amanhã eu faço? E claro, o amanhã nunca chega. Além disso, cada vez que você diz isso, se afunda um pouco mais no conforto da procrastinação. Se alguma vez se sentiu preso neste ciclo, não se preocupe. Você não é o único. É a clássica armadilha em que todos caímos, especialmente quando estamos mais focados nas desculpas do que nas ações. Mas e se eu lhe dissesse que o seu dia ideal não é algo distante nem inalcançável? Não se trata de fazer magia, mas de criar hábitos que o impulsionem para o progresso pessoal. A chave está nas rotinas, nessas pequenas decisões que você toma todos os dias. O que você faz todas as manhãs, por exemplo, pode definir o rumo do resto da sua jornada. Imagine que você acorda e, em vez de se lançar no caos do seu dia sem rumo, decide começar com uma pequena rotina, talvez uns minutos de meditação ou uma caminhada ao ar livre para clarear a mente.
O que aconteceria se, em vez de ficar pensando na mesma coisa repetidamente, decidisse encher a sua cabeça com algo mais produtivo? Esses momentos de tranquilidade, mesmo que pareçam irrelevantes, têm um grande poder. Agora, o importante não é apenas como você começa o dia, mas como o mantém. Se você leu algo sobre os estoicos, saberá que um dos seus ensinamentos mais valiosos é a autodisciplina. Eles falavam da importância de ter controle sobre si mesmo, de não se deixar levar pelos impulsos e de buscar a melhoria contínua. Obrigue-se a melhorar dia após dia, diziam, e isso não significa esperar que as circunstâncias perfeitas cheguem, porque sejamos sinceros, elas não existem. Significa se comprometer, mesmo que com pequenos passos, a fazer do seu dia algo que valha a pena. Talvez você não possa escrever um livro de 300 páginas hoje, mas pode escrever uma página. Talvez você não consiga transformar sua vida em uma única manhã, mas pode dar um passo. A chave é fazê-lo constantemente. Não estabeleça metas tão grandes que acabem desmotivando você. Comece por algo pequeno, algo que você possa controlar e que o faça sentir que está avançando. À medida que for integrando novas práticas na sua rotina, perceberá que é muito mais simples do que parece. Por exemplo, tente começar com algo tão simples como escrever 3 coisas pelas quais está grato ao acordar. Isso pode mudar completamente sua perspectiva do dia, ou se tiver dificuldade em tomar decisões, dedique uns minutos a cada dia para refletir sobre o que fez bem e o que não fez. É um pequeno exercício que o ajudará a se concentrar no positivo e, além disso, de quebra, o treinará para tomar decisões mais acertadas. Não subestime o poder das pequenas mudanças. Como dizia o filósofo estoico Sêneca, não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito. As rotinas que você cria hoje não só o ajudarão a organizar seu dia, mas se tornarão a base do seu futuro. Você não precisa fazer uma mudança radical da noite para o dia, apenas um compromisso consigo mesmo de melhorar um pouco a cada dia. Isso é o que realmente transforma sua vida, o que realmente o aproxima dessa versão ideal de si mesmo. Como dizia Gandhi, o progresso não é a soma de grandes passos, mas a constância de pequenas mudanças. 4. Aprenda a jogar com a adversidade. A vida nos apresenta desafios constantemente. Em vez de temê-los ou evitá-los, aprender a jogar com a adversidade é uma habilidade crucial para o desenvolvimento pessoal. Este enfoque não só permite enfrentar os problemas com maior serenidade, mas também transformá-los em catalisadores de crescimento. A adversidade é uma oportunidade disfarçada, como mudar a mentalidade diante dos obstáculos. A adversidade tem um propósito oculto: fortalecer-nos. Cada obstáculo pode ser visto como um mestre que nos empurra para superar nossas limitações. Mudar a mentalidade implica adotar uma visão positiva, onde os problemas não são inimigos, mas aliados em nosso desenvolvimento. Pergunte-se: o que posso aprender com esta situação? Esta simples pergunta transforma as dificuldades em lições e o prepara para enfrentar maiores desafios com confiança. Nada externo tem poder sobre você. Aplicar o princípio estoico de controlar apenas o que depende de você. Os estoicos acreditavam firmemente que o poder reside em nosso interior. Nada externo tem a capacidade de nos afetar sem nosso consentimento. Isso significa que, embora não possamos controlar o que acontece ao nosso redor, podemos escolher como reagir. Praticar esta filosofia nos libera do estresse desnecessário e nos dá a capacidade de responder com calma e sabedoria. Em cada desafio, pergunte-se: o que depende de mim nesta situação? Concentre-se apenas nisso e deixe o resto para lá. Cada fracasso é um treinamento para o sucesso. Aprender a extrair lições dos momentos difíceis. O fracasso não é o fim do caminho, mas um degrau para o sucesso. Cada erro nos ensina algo valioso sobre nossas fraquezas, fortalezas e áreas de melhoria. Para extrair lições, analise seus fracassos com objetividade. O que saiu errado? O que você poderia ter feito diferente? Esta autoconsciência lhe permitirá abordar situações futuras com maior preparação e confiança. Como dizia Thomas Edison, eu não falhei, só descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Domine a arte da paciência. A resiliência é construída com o tempo e a perseverança.
A paciência é uma virtude subestimada, mas essencial na vida. Construir resiliência requer tempo e perseverança. Enfrentar a adversidade com paciência implica aceitar que os resultados nem sempre são imediatos. Aprenda a valorizar o processo, não apenas o resultado. Quando se sentir sobrecarregado, respire profundamente e lembre-se de que cada passo, por menor que seja, o aproxima de seu objetivo. A paciência, combinada com ação consistente, se torna sua melhor aliada. O desconforto molda os fortes, como ver os desafios como aliados em seu crescimento. O conforto raramente leva ao crescimento. É nos momentos de desconforto que descobrimos do que somos feitos. Mude sua percepção dos desafios. Em vez de evitá-los, abrace-os como oportunidades para se tornar mais forte. Cada desafio que você enfrenta o prepara para superar um maior. Imagine o desconforto como uma academia emocional e mental que fortalece seu caráter a cada repetição difícil. Converta o medo em ação. Estratégias para transformar a ansiedade em determinação. 5. Celebre, respire e repita. É fácil começar um projeto, certo? A emoção do primeiro dia, a energia, o otimismo. Mas o que acontece depois de algumas semanas? Aquela faísca que você tinha no início começa a se apagar. Já não é tão emocionante continuar fazendo a mesma coisa todos os dias. E a motivação escorre como água entre os dedos. Se você se sente identificado, tranquilo, você não é o único. A chave está em aprender a manter essa motivação sem queimar no processo de melhoria. A primeira coisa é entender que a motivação não é uma chama eterna que se acende de uma vez por todas. É mais um combustível que precisa ser reabastecido continuamente. Se não o fizer, simplesmente se apaga. Mas como manter essa energia sem acabar exausto? Aqui vai o truque: celebrar, respirar e repetir. O progresso nem sempre se vê em grandes saltos. Às vezes, melhorar é como construir uma casa de tijolo. Todos os dias você coloca um novo e não vê muito avanço de imediato, mas no final tem uma estrutura sólida. Não deixe que a falta de resultados imediatos o desanime. Celebre essas pequenas vitórias, esses momentos em que conseguiu avançar um pouco mais. Terminou um capítulo daquele livro que não conseguia parar de adiar. Bravo! Levantou-se cedo para se exercitar depois de semanas de procrastinação. Aplauda-se. E não se esqueça de se concentrar no que pode controlar e deixar ir o que não pode. Esta filosofia é chave quando se trata de motivação. Muitas vezes a frustração chega porque tentamos abarcar muito de uma vez. Queremos ver resultados imediatos, conseguir tudo de uma vez, ser perfeitos. E isso, caro amigo, não só é pouco realista, é um bilhete direto para o esgotamento. Respire. Faça uma pausa quando precisar. Não se sobrecarregue. Não se trata de ser o melhor a cada dia, mas de melhorar de forma constante, sem esgotar todos os seus recursos. Faça passo a passo, e quando sentir que tudo o supera, faça uma pausa e reflita. O caminho para o sucesso não é uma corrida de velocidade, mas uma maratona. A chave da melhoria diária está na repetição, mas não em fazer o mesmo como um robô sem alma. O truque é encontrar variedade dentro da rotina. Se sempre faz a mesma coisa, em breve se aborrecerá e a motivação se evaporará. Mude o seu enfoque. Encontre novos desafios dentro da sua atividade diária. Se você já dominou um hábito, por que não torná-lo um pouco mais desafiador? Se exercita, adicione mais tempo ou mude de rotina. Se lê, explore gêneros novos. A repetição não precisa ser aborrecida. Se mantiver a curiosidade no processo, a jornada em direção à melhoria constante não será um caminho reto nem sempre agradável. Haverá dias em que sua motivação desaparecerá e você quererá desistir. Mas lembre-se, a chave está em celebrar essas pequenas conquistas, em respirar quando tudo parece demais e em repetir com inteligência, buscando sempre novas formas de manter o interesse. A motivação não é uma faísca fugaz, mas um fogo que deve avivar com paciência e consistência. Portanto, não desista, porque cada pequeno passo conta e, no final, a soma de todos esses passos será o que o levará à meta. Como bem dizia meu pai, que em paz descanse, o progresso não é questão de grandes saltos, mas de pequenas vitórias diárias. 6.
Fuja da sua zona de conforto. Você sabe o que acontece quando fica muito tempo na sua zona de conforto? É como ficar morando em uma bolha. Tudo parece estar bem, mas na verdade você está sufocando sem perceber. Você vai se acostumando tanto ao fácil, ao conhecido, que se esquece do que significa realmente viver. A zona de conforto é como aquele sofá tão confortável que o abraça em excesso, o faz se sentir seguro, mas à custa do quê? Você está ficando sem espaço para crescer, para aprender, para enfrentar novos desafios. É hora de romper essa bolha antes que ela estoure. Sair da zona de conforto soa assustador, eu sei. Ninguém quer deixar a segurança do conhecido para se lançar no vazio. Mas aqui está o truque. Não se trata de se lançar sem paraquedas, mas de começar a caminhar em direção ao desconhecido passo a passo. E sim, o medo será seu companheiro de viagem, mas o bom do medo é que ele é um lembrete de que você está em movimento, de que está vivo, de que não está estagnado como uma pedra no meio do rio. Os estoicos sabiam bem disso. Eles não temiam o desafio, mas o viam como uma oportunidade para melhorar. Obrigue-se a melhorar dia após dia, diziam, e não estavam mal encaminhados. Agora, como você pode começar a sair dessa zona tão confortável sem sentir que o mundo o esmaga? A chave está em pequenas mudanças, em ir empurrando os limites do seu conforto aos poucos. Imagine que está em uma corda bamba. Você não vai se lançar de um só salto, certo? Primeiro, você começa a caminhar devagar, concentrado, aprendendo a manter o equilíbrio. É assim que pode começar a fazer mudanças na sua vida. Você não precisa de um grande salto, apenas um passo pequeno, mas firme. Um exemplo claro disso é o famoso hábito da melhoria contínua. Todos os dias dedique uns minutos para fazer algo que o tire um pouco da sua zona de conforto. Talvez seja um livro que você tenha medo de ler, porque não entende tudo o que diz. Ou talvez seja uma conversa incômoda que você evitou durante semanas. O importante é que você entre em ação, mesmo que sinta que o medo o paralisa. O pior que pode acontecer é que você aprenda algo novo, mesmo que seja sobre si mesmo. Também tem o tema das metas pequenas, aquelas que não parecem tão assustadoras. Se de repente você estabelece o objetivo de correr uma maratona, provavelmente não conseguirá nada mais do que uma dor nos joelhos e uma crise existencial. Mas se estabelecer a meta de caminhar 20 minutos a cada dia, no final da semana terá percorrido 140 minutos de novo terreno. Não é uma revolução, mas é um passo. E se todos os dias der esse pequeno passo, você verá como, no final, terá percorrido uma grande distância. Em conclusão, sair da zona de conforto não precisa ser um salto mortal. Trata-se de fazer com que sua vida tenha um propósito, de ir fazendo pequenas ações que o ajudem a crescer. Lembre-se do que dizia Sêneca, um dos grandes pensadores estoicos. A verdadeira liberdade não está em ficar onde se sente confortável, mas em aprender a crescer em qualquer situação, mesmo quando o medo o espreita. Assim, da próxima vez que sentir aquela puxada em direção à zona de conforto, respire fundo, dê esse primeiro passo e faça com que o medo trabalhe a seu favor. Lembre-se de que, no final, a vida não é confortável, mas é precisamente o desconforto que permite que você evolua. Como dizia Carl Jung, a vida começa onde termina sua zona de conforto. O cérebro humano, embora extremamente complexo e adaptável, tem uma tendência natural ao conforto e à previsibilidade. Seu principal objetivo é a eficiência, o que significa que sempre busca maneiras de economizar energia. Em sua essência, o cérebro prefere os caminhos já conhecidos, aqueles que nos são familiares e nos permitem realizar tarefas sem a necessidade de pensar muito. Isso se deve a um mecanismo biológico fundamental: a liberação de dopamina. A zona de conforto, longe de ser um refúgio seguro, é na verdade uma armadilha que nos mantém estagnados. Ela nos faz acreditar que estamos protegidos, mas na verdade nos impede de alcançar nosso potencial. Esta zona é um espaço de familiaridade, um lugar em que tudo se sente sob controle, mas que com o tempo perde sua capacidade de satisfazer nossas necessidades mais profundas. Aqui entra em jogo o conceito da adaptação hedônica. No início, o fácil e confortável pode parecer prazeroso, mas com o tempo, nos acostumamos a isso, e essa satisfação diminui.
É como viver em um quarto a temperatura constante. No início é agradável, mas depois de um tempo, não consegue sentir a diferença. Ao permanecer em nossa zona de conforto, evitamos o mal-estar do crescimento, mas à custa da nossa felicidade e satisfação a longo prazo. O que acreditávamos que nos protegia, na verdade, está nos limitando. A verdadeira segurança só é alcançada quando nos aventuramos fora da nossa zona de conforto, enfrentando o desconhecido e nos adaptando a novos desafios. A história está cheia de figuras que, ao sair de sua zona de conforto, alcançaram transformações profundas e transcendentais. Marco Aurélio, o imperador romano e filósofo estoico, viveu uma vida cheia de desafios e adversidades. Em vez de evitar as dificuldades, as abraçou como oportunidades para crescer. Apesar da responsabilidade de governar o vasto Império Romano, não se deixou aprisionar pela complacência. Suas reflexões sobre a vida e a filosofia foram, em muitos sentidos, sua forma de enfrentar o desconhecido, o sofrimento e as exigências do poder. Em tempos mais modernos, vemos figuras como Steve Jobs, que enfrentou múltiplos fracassos e momentos de incerteza antes de criar uma das companhias mais influentes do mundo. Seu caminho foi cheio de decisões difíceis, mas foi sua capacidade de sair de sua zona de conforto e desafiar o status quo o que lhe permitiu alcançar o sucesso. De maneira similar, atletas de elite como Serena Williams ou Michael Jordan também enfrentaram seus próprios medos e dúvidas. Sair de sua zona de conforto foi crucial para alcançar os níveis de rendimento que os tornaram lendas. Através de pequenos passos e grandes desafios, superaram barreiras físicas e mentais, demonstrando que o crescimento real só acontece quando nos atrevemos a cruzar esses limites autoimpostos. O medo, em muitos casos, é considerado como o inimigo do progresso. Mas, se mudarmos nossa perspectiva, podemos começar a ver o medo como um aliado. O medo nem sempre tem que nos paralisar. Pode ser o sinal de que estamos entrando em um território desconhecido, o qual é precisamente onde o crescimento acontece. Aqui surge o paradoxo do medo. O mesmo medo que nos detém também pode ser o que nos impulsiona a avançar. Há dois tipos de medo, um útil e outro paralisante. O medo útil é aquele que nos empurra a agir, a tomar decisões, a superar barreiras. É o medo que sentimos antes de uma grande apresentação ou antes de tomar um risco importante. Nos faz mais alertas, mais preparados e mais focados. O medo paralisante, por outro lado, é o que nos faz parar, o que nos paralisa, nos enche de dúvidas e nos mantém presos em nossa zona de conforto. Reconhecer a diferença e aprender a usar o medo a nosso favor é essencial para o crescimento pessoal. O preço de não sair da zona de conforto é alto. À medida que evitamos os desafios, deixamos de nos desenvolver como indivíduos. Embora possa parecer que estamos em uma posição segura, na realidade estamos sacrificando nosso potencial e nossas oportunidades de crescimento. A estagnação não só afeta nossa carreira ou projetos pessoais, mas também impacta nossa saúde mental e emocional. A falta de novos estímulos e a repetição constante do mesmo nos leva à infelicidade, já que não estamos alcançando nossas metas mais profundas, nem evoluindo como seres humanos. A longo prazo, viver na zona de conforto se traduz em uma vida de mediocridade, onde o conforto momentâneo é uma ilusão que nos afasta da verdadeira satisfação. A infelicidade não surge apenas pelo sofrimento, mas também pela falta de desafio e crescimento. Em contrapartida, aqueles que se atrevem a sair de sua zona de conforto, embora enfrentem dificuldades, experimentam uma vida cheia de satisfação, propósito e uma constante sensação de conquista. Sair da zona de conforto não é fácil, mas é uma das decisões mais poderosas que podemos tomar para nosso desenvolvimento pessoal. Através da neurociência, podemos entender como o cérebro busca a segurança, mas também como pode ser reprogramado para enfrentar o desconhecido e encontrar satisfação no desafio. As figuras históricas e modernas nos mostram que o crescimento real acontece quando enfrentamos o inesperado e nos atrevemos a cruzar nossos próprios limites. Ao mudar nossa relação com o medo e utilizar técnicas como a visualização negativa e a exposição gradual, podemos superar nossas limitações e viver uma vida plena e autêntica. 7.
O ruído em sua cabeça. Você já parou para pensar naquele ruído que nunca se apaga na sua cabeça? Aquele diálogo interno que, em vez de ajudar, parece ser um inimigo muito bem treinado, disposto a sabotar cada passo que você tenta dar para frente. Aquele murmúrio constante que lhe diz que não pode, que não vai fazer bem, que não vale a pena tentar. É como ter um DJ particular em seu cérebro, mas em vez de música motivacional, ele só toca pensamentos negativos. E claro, não há como avançar no meio dessa tempestade mental, certo? O problema com esse ruído mental é que, às vezes, ele se torna uma espécie de bloqueio que o impede de agir. E se eu errar? E se eu não conseguir? E se for tarde demais? São perguntas que ecoam repetidamente, como se a sua mente estivesse obcecada em não fazer, em vez de fazer. A questão é que você não pode controlar o que acontece na sua cabeça, mas pode aprender a gerenciar como reage a esses pensamentos. Não é mágica, é filosofia estoica. Os estoicos, esses sábios do passado, falavam de como devemos aprender a distinguir entre o que podemos controlar e o que não podemos. Os pensamentos são como o vento. Você não pode evitar que soprem, mas pode escolher como posicionar sua vela para que a impulsione para onde quer ir. Ou seja, seu diálogo interno é só isso, ruído. O que realmente importa é o que você decide fazer com ele. Se você dá espaço à dúvida e à insegurança, essa é a direção que seu barco tomará. Se, pelo contrário, se obrigar a dar um passo para frente sem deixar que o medo o paralise, o ruído perde força. Então, o que você pode fazer com esse ruído que não o deixa avançar? Primeiro, reconheça-o, pare de ignorá-lo e o enfrente de frente. Em vez de ficar preso no não posso, comece a questioná-lo. E por que não posso? A resposta, se você for honesto consigo mesmo, é quase sempre que o único obstáculo real é você. O segundo passo é entrar em ação, mesmo que seus pensamentos lhe digam o contrário. Faça. Dê um passo, mesmo que seja pequeno. Se estiver lutando contra a procrastinação, por exemplo, force seu corpo a sentar para trabalhar, mesmo que sejam só 5 minutos, verá que esses 5 minutos se transformam em 10 e esses 10 em 1 hora. A ação silencia os pensamentos. E o mais importante, não espere que o ruído desapareça por completo. De fato, é provável que sempre haja algum ruído em sua cabeça. O que importa é que não deixe que esse ruído dite o que você faz ou deixa de fazer. Obrigue-se a melhorar a cada dia, mesmo que seja em algo pequeno. A chave está na consistência, em seguir em frente, mesmo que os pensamentos lhe digam que não pode ou que não valerá a pena. Porque no final, o maior inimigo não está fora de você, mas dentro de sua cabeça. O ruído na sua cabeça só tem o poder que você lhe dá. Se parar para escutar, pode ser que nunca avance. Se se obrigar a agir, mesmo quando sua mente lhe disser que não pode, verá como esse ruído se apaga pouco a pouco. Não se esqueça, cada dia é uma nova oportunidade para silenciar o caos mental e dar um passo para frente. Obrigue-se a melhorar, mesmo que seja um pouquinho, porque o dia em que deixar de escutar esse ruído será o dia em que começará a avançar. Como diz um sábio provérbio estoico, o único ruído que importa é o que gera a ação. O ruído mental é uma constante na vida moderna. Não é apenas um reflexo da mente individual, mas também um produto da sociedade, da educação, do ambiente familiar e da cultura em que crescemos. Os estoicos já conheciam o poder do ruído mental e desenvolveram estratégias para combatê-lo. Algumas das mais eficazes incluem falar em voz alta. Marco Aurélio escrevia seus pensamentos em terceira pessoa para se distanciar deles. Este exercício permite observar nossas preocupações sem nos identificarmos com elas. Diferenciação entre o que controlamos e o que não controlamos. A dicotomia do controle nos ajuda a concentrar nossa energia no que realmente podemos mudar, em vez de nos preocuparmos com o incontrolável. Visualização negativa. Imaginar o pior cenário possível e aceitá-lo reduz o medo do desconhecido. Ao perceber que poderíamos suportar qualquer adversidade, reduzimos a ansiedade antecipatória. O cérebro cria padrões de pensamento através da repetição. Quanto mais pensamos de uma maneira, mais essas conexões neuronais são reforçadas. No entanto, a neuroplasticidade nos permite modificar esses padrões.
Estratégias como meditação e mindfulness ajudam a treinar a mente para se concentrar no presente e reduzir o ruído mental. Escrita reflexiva permite observar os pensamentos de uma perspectiva externa e reorganizá-los de maneira mais construtiva. Mudança de enfoque. Quando detectamos pensamentos negativos, podemos redirecionar a atenção para uma atividade produtiva ou um pensamento positivo. O excesso de pensamento pode nos levar à paralisia por análise. Quando damos muitas voltas em um problema, nos tornamos incapazes de agir. Para tomar decisões com maior clareza, podemos aplicar a regra do 80-20. O 80% das consequências provém do 20% das decisões. Concentre-se no essencial. Prazo limite para decidir. Fixar um limite de tempo impede que o ruído mental nos consuma. Tentativa e erro. Em vez de esperar a decisão perfeita, é melhor agir e ajustar na prática. A melhor forma de silenciar o ruído mental é a ação. Quando agimos, nossa atenção se concentra no que fazemos em vez do que pensamos. Casos históricos como o de Theodore Roosevelt, que superou uma infância doentia através da ação constante, demonstram que se mover é mais eficaz do que pensar demais. No final, o ruído mental só tem poder se permitirmos. Através da autoconsciência, da prática de filosofias como o estoicismo e da ação decidida, podemos reduzir seu impacto e viver com maior clareza e paz interior. 8. O inimigo no espelho. Tudo bem? Hoje vamos falar daquele amigo invisível que sempre está aí, espreitando, fazendo você acreditar que não pode. Não falo do seu amigo imaginário da infância. Me refiro a algo muito mais sutil. Suas desculpas, aquelas pequenas mentiras que você conta a si mesmo para se sentir melhor no momento, mas que na verdade estão freando seu progresso. Vamos desmascará-las, porque melhorar começa por reconhecer suas próprias armadilhas mentais. E acredite, se não as vir, não vai conseguir avançar. Eu olho para você e vejo alguém incrivelmente capaz, mas o que vejo quando escuto você falar sobre seus sonhos, seus projetos ou suas metas? Desculpas, elas soam familiares? É que eu não tenho tempo, estou muito cansado, agora não é o momento, é que essa coisa de filosofia estoica é muito complicada para mim. Ah, claro, o de sempre. As desculpas se escondem atrás de nossas inseguranças e medos. Nos fazem pensar que em algum momento perfeito do futuro, tudo se alinhará. Esse futuro perfeito não existe. E se ficar esperando, sempre estará na mesma roda de nunca começar. Primeiro você tem que ver as desculpas como elas são. Armadilhas mentais, pequenas manipulações que o fazem pensar que o problema está fora de você. E claro, assim tudo fica mais fácil. É mais simples culpar a falta de tempo ou a má sorte do que assumir que, na realidade, é você quem não está fazendo nada para melhorar. A filosofia estoica nos ensina a ter controle sobre o que depende de nós e a deixar ir o que não depende. O tempo, a sorte, os outros, tudo isso é alheio a você. O que você pode controlar? Suas ações. Assim, se realmente quer melhorar, comece a questionar essas desculpas. Uma estratégia eficaz é escrever suas desculpas. Sim, parece ridículo, mas funciona. Faça uma lista de todas as razões que o detiveram em seu caminho até agora. Ponha-as em um papel e as olhe de frente. Cada desculpa será mais fraca quando a expuser à luz. Depois, ao lado de cada uma, escreva uma ação concreta que pode tomar para avançar, mesmo que seja um passo pequeno. Não importa o que seja, apenas faça. Cada passo o leva mais perto do objetivo. Outra tática que pode ajudar é a de se obrigar a melhorar dia após dia. Não espere que tudo seja perfeito, porque nunca será. Faça mesmo que não tenha vontade. Levante-se e faça uma pequena tarefa todos os dias sem desculpas. E não estou dizendo que deve se torturar, mas que, como os estoicos, entenda que a melhoria é um processo constante, não algo que chega de repente. As desculpas se enfraquecem quando a disciplina se torna parte da sua rotina. Assim, caro amigo, se realmente quer avançar, comece por reconhecer esse inimigo no espelho. As desculpas são apenas um obstáculo mental e você pode vencê-las com ação. Não busque mais o momento perfeito nem o cenário ideal. O único momento perfeito é agora, e o único cenário que precisa
é sua vontade de melhorar dia após dia. Deixe de buscar culpados fora e se responsabilize pelo que depende de você. Pronto para a ação? Como dizia Epicteto, o maior obstáculo que você enfrenta não está fora de você, está na forma como fala consigo mesmo. Nosso cérebro é uma máquina fascinante projetada para a sobrevivência, mas também para o conforto. Durante milhões de anos de evolução, desenvolvemos mecanismos para evitar a dor e buscar o caminho mais fácil, o que hoje conhecemos como viés de conforto. Esse viés nos empurra a evitar situações que consideramos ameaçadoras ou exigentes, justificando-nos com desculpas que parecem racionais, mas que na realidade apenas reforçam nossa inação. Um dos mecanismos psicológicos que reforça essas desculpas é a dissonância cognitiva. Quando nossas ações não estão alinhadas com nossos valores ou desejos, nosso cérebro cria justificativas para aliviar o desconforto. É por isso que muitas vezes adiamos mudanças importantes, ou nos convencemos de que agora não é o momento adequado. Encontrar um parceiro de responsabilidade, que o motive e faça acompanhamento. Criar um registro visível de progresso. Os estoicos usavam diversas técnicas para fortalecer a disciplina e eliminar a postergação. Visualização negativa. Imaginar o pior cenário se você continuar postergando uma ação. Pergunte-se: quais serão as consequências se eu continuar procrastinando? Memento mori. Lembrar que a vida é finita e que cada dia desperdiçado é um dia a menos na sua existência. Diário estoico. Refletir diariamente sobre como você venceu ou cedeu às suas desculpas e aprender com isso. A chave para vencer a paralisia por análise é se concentrar em pequenas ações consistentes. Você não precisa transformar sua vida em um dia, apenas dar um pequeno passo a cada dia. Se quer ler mais, comece com uma página por dia. Se quer se exercitar, comece com 5 minutos. Se quer escrever, comece com uma frase. O acúmulo de pequenas vitórias constrói ímpeto e reforça a confiança. Marco Aurélio. Governar um império era exaustivo, mas nunca usou o cansaço como desculpa para evitar a reflexão e o aprendizado. Epicteto. Como escravo, poderia ter se resignado a seu destino, mas escolheu se educar e se tornar um dos maiores filósofos da história. A perfeição é a desculpa mais perigosa porque justifica a inação. Você não precisa fazer perfeito, você só precisa fazer. O conceito de ação imperfeita permite que você progrida sem estagnar no medo do fracasso. Em resumo, as desculpas são barreiras mentais que podemos superar com pequenas mudanças de perspectiva e ação constante. A vida não espera, então comece hoje, mesmo que seja com apenas um pequeno passo. 9. Construa um muro contra as desculpas. As desculpas são o refúgio mais confortável, mas mais perigoso, que construímos para nos proteger de nossas responsabilidades. Embora frequentemente pareçam inofensivas ou até mesmo justificáveis, elas são, na verdade, tijolos que nos afastam do sucesso. Neste capítulo, exploraremos como identificar, eliminar e substituir as desculpas por ações que nos aproximem de nossas metas. Cada desculpa que você conta a si mesmo age como um tijolo que constrói um muro entre você e suas metas. Quando você diz, não tenho tempo, não estou preparado ou não é o momento adequado, está colocando outro tijolo que o separa de seu potencial. A chave para derrubar este muro é reconhecer as desculpas pelo que elas são, barreiras autoimpostas. Na próxima vez que se encontrar justificando por que não pode fazer algo, pergunte a si mesmo: isso é uma razão legítima ou uma desculpa disfarçada? Faça uma lista de suas desculpas recorrentes e reflita sobre como elas afetam seus resultados. O problema das desculpas não é apenas que elas o limitam, mas que alimentam o auto-engano. É fácil se convencer de que não pode avançar, porque as circunstâncias não são ideais, mas essa mentalidade o transforma em seu pior inimigo. Pratique a honestidade radical consigo mesmo. Escreva uma lista de coisas que não conquistou e analise se realmente houve fatores externos ou se permitiu que as desculpas dominassem suas decisões. A autocompaixão não significa auto-engano, significa aceitar seus erros e usar essa clareza para crescer. Em muitas ocasiões, nos deixamos levar pelo que queremos em vez do que devemos fazer.
Preferimos o prazer imediato ao trabalho árduo, porque nossa mente busca o conforto. No entanto, a verdadeira liberdade e sucesso vem de cumprir nossas responsabilidades, não de evitar o esforço. Em vez de resistir às tarefas incômodas, abrace-as como uma oportunidade para crescer. Os estoicos ensinam que não devemos temer o trabalho árduo, mas a falta de ação. Pergunte-se: o que devo fazer hoje, mesmo que não queira fazê-lo? Depois faça-o. A batalha contra as desculpas não começa em suas ações, mas em sua mente. Seu diálogo interno é o campo de batalha onde se decide se você avançará ou ficará estagnado. Pratique a rejeição consciente das desculpas. Cada vez que surgir um pensamento justificativo, substitua-o por uma afirmação poderosa como: eu estou no controle de minhas decisões. Além disso, visualize as consequências a longo prazo de ceder a essa desculpa versus agir apesar dela. Em vez de ver as desculpas como obstáculos, olhe-as como uma oportunidade para desenvolver sua força de vontade. Cada vez que você supera uma justificação interna, fortalece sua autodisciplina e confiança em si mesmo. Quando pensar em desistir ou adiar, diga em voz alta: este é um teste para me tornar mais forte. Desta maneira, você transforma um momento de fraqueza potencial em uma oportunidade de crescimento. Uma das razões pelas quais as desculpas são tão atraentes é porque elas permitem evitar sacrifícios a curto prazo. No entanto, o que não vemos é que esses pequenos sacrifícios são a chave para alcançar grandes recompensas a longo prazo. Um dos principais culpados por esta situação é o viés de confirmação, que nos faz buscar informações que validem nossas crenças pré-existentes. Se acreditamos que não podemos alcançar algo porque nunca fomos bons nisso, nossa mente buscará exemplos que respaldem essa ideia, ignorando evidências que demonstrem o contrário. Muitas vezes dizemos a nós mesmos: quando tudo estiver alinhado, começarei. Mas a realidade é que nunca haverá um momento perfeito. A ilusão de controle nos faz acreditar que precisamos ter todas as peças no lugar antes de agir, quando na realidade o progresso ocorre na ação, não na espera. Este desejo de controle absoluto está estreitamente vinculado com a procrastinação. Nos sentimos desconfortáveis diante da incerteza e, em vez de enfrentá-la, adiamos nossas decisões. Mas esperar até nos sentirmos prontos é uma estratégia falha. O caminho para o sucesso está cheio de ajustes na prática. As palavras que usamos afetam profundamente nossa percepção da realidade. Reformular nossos pensamentos pode mudar por completo nossa narrativa interna. Em vez de "não tenho tempo", dizer "não é minha prioridade neste momento". Em vez de "não estou pronto", dizer "posso começar e melhorar na prática". Em vez de "não sou bom nisso", dizer "posso desenvolver a habilidade com prática". Esta simples mudança de linguagem nos obriga a assumir a responsabilidade por nossas escolhas, em vez de culpar fatores externos. As desculpas também são aprendidas. Desde pequenos, absorvemos frases como "é impossível nesta economia", "ninguém na minha família conquistou isso", "não vale a pena tentar". Nosso ambiente molda nossas crenças, e se estamos rodeados de pessoas que justificam a inação, é fácil cair na mesma mentalidade. Por outro lado, nos rodearmos de indivíduos que agem apesar dos desafios pode transformar nossa forma de pensar e, consequentemente, nossos resultados. O perfeccionismo muitas vezes se disfarça de uma virtude, mas na realidade é uma desculpa sofisticada para evitar a ação. Aqueles que buscam a perfeição geralmente se paralisam por medo de falhar. A chave está em diferenciar entre fazer algo bem e deixar de fazê-lo por medo de que não seja perfeito. A ação imperfeita sempre supera a inação perfeita. Para combater a inércia, é necessário implementar estratégias concretas. Ação mínima diária. Estabelecer pequenos passos que mantenham o progresso constante. Responsabilidade externa. Compartilhar suas metas com alguém que possa responsabilizá-lo. Contrato de ação. Escrever um compromisso consigo mesmo, onde estabeleça consequências se caírem desculpas recorrentes. Não tenho talento. A habilidade se desenvolve com a prática. Sou velho, jovem demais. A idade não é um obstáculo real, mas uma barreira mental. Não tenho dinheiro suficiente.
Sempre há formas de começar com o que você tem agora. Grandes figuras da história demonstraram que a disciplina e a ação superam qualquer justificação. Desde atletas que treinaram sem recursos até empreendedores que começaram com nada, a chave de seu sucesso foi agir em vez de justificar a inação. Transformar a dor da mudança em uma fortaleza. A mudança é incômoda e muitas vezes dolorosa. No entanto, evitar a dor do crescimento apenas perpetua a mediocridade. Aceitar o desconforto como parte do processo é o que distingue aqueles que avançam daqueles que estagnam. Exercícios práticos para identificar e derrubar. Desculpas. Diário de desculpas. Escrever cada justificação e analisar sua validade semanalmente. Técnica de sim então. Se eu me descobrir dando uma desculpa, então farei uma pequena ação imediata. Mentalidade de não há plano B. Agir como se o sucesso fosse a única opção. Assumir a responsabilidade por nossas ações e deixar de lado as desculpas é o primeiro passo para uma vida de conquistas. Não espere que as condições sejam perfeitas. Haja agora. 10. A comparação é a ladra da alegria. Você já se pegou olhando para os outros e pensando: por que eu não posso ter isso? Por que eu não sou tão bem-sucedido ou feliz como essa pessoa? Se a resposta for sim, então, bem-vindo ao clube dos que sabotam a si mesmos com a poderosa ferramenta da comparação. É um truque sujo, rouba sua paz e o deixa cheio de dúvidas e frustrações, tudo sem que você perceba. A comparação, esse esporte nacional em que todos somos especialistas, é como uma corrida constante rumo a lugar nenhum. Em vez de se concentrar em seu próprio percurso, você passa a vida olhando o caminho de outros, buscando algo para se desanimar. É como se você estivesse correndo uma maratona, mas em vez de avançar em direção à meta, passasse o tempo todo olhando para os outros corredores, medindo sua velocidade, seu ritmo e até mesmo o estilo de seus sapatos. E o resultado é que você acaba se perdendo, tropeçando e ficando para trás. Uma perda total de energia. Aqui está a cruel verdade. Comparar-se com os outros é uma armadilha. Pode ser que no fundo você acredite que isso o ajudará a avançar mais rápido, mas só o paralisa. Claro, você pode olhar para os outros e pensar que estão mais longe, que tem algo que você não tem, mas isso é apenas uma ilusão. Os estoicos, essa antiga escola filosófica que ensinava a buscar a paz interior e a felicidade no que depende de nós, nos diriam que a chave está em nos concentrarmos no que está sob nosso controle, não no que os outros fazem. Eles sabiam que você não pode ganhar uma corrida se estiver constantemente olhando para o lado. Então, o que fazer? A solução é simples, embora nem sempre fácil. Concentre-se em seu próprio caminho. Obrigue-se a melhorar a cada dia, mesmo que seja um pouco. Você não precisa ser o melhor em tudo, mas pode ser melhor do que ontem. Não se trata de dar grandes saltos de uma vez, mas de trabalhar constantemente em si mesmo, de melhorar aqueles pequenos detalhes que o aproximam mais da pessoa que quer ser. A chave está na consistência, em não desistir ao primeiro obstáculo ou quando outros parecem avançar mais rápido. Para deixar de se comparar, é essencial que você coloque sua energia no que pode controlar, suas ações, sua mente, seus hábitos. Deixe de dar voltas ao que não pode mudar e concentre-se no que pode. Cada dia é uma nova oportunidade para ser um pouco melhor, para dar um passo a mais em direção ao que quer conquistar. Às vezes isso será mais difícil do que outras, mas o importante é que continue avançando. Na próxima vez que se encontrar se comparando com outros, lembre-se de que você não está na mesma corrida. Sua vida não é um concurso de popularidade, nem uma lista de conquistas comparativas. É sua jornada com seus próprios desafios e vitórias. Assim, em vez de olhar para os outros, siga seu caminho. O único rival que realmente tem é você mesmo. Compita contra sua versão passada e verá que isso é mais do que suficiente. Se você se obrigar a melhorar um pouco a cada dia, no final se surpreenderá com o quão longe chegou. Como defende Brian Tracy, a verdadeira competição está em ser melhor do que ontem, não em se comparar com os outros. Vivemos em uma era dominada pelas redes sociais, onde cada imagem, cada publicação e cada história parecem refletir uma vida sem falhas. Vemos fotos de férias exóticas, casais perfeitos,
conquistas profissionais impressionantes e momentos de felicidade absoluta. No entanto, o que não vemos são as lutas diárias, os fracassos, as inseguranças e os momentos de dúvida. Esta seleção cuidadosa do que é compartilhado nos dá uma visão distorcida da realidade, fazendo-nos acreditar que a vida dos outros é muito melhor que a nossa. Quando nos concentramos demais no que outros conquistaram, podemos cair na armadilha de menosprezar nossos próprios sucessos. Nos tornamos insensíveis às nossas vitórias, por menores que sejam, e deixamos de celebrar nosso progresso. Cada conquista pessoal merece ser reconhecida porque representa um passo à frente em nosso crescimento. Valorizar nossos esforços nos motiva a seguir avançando com confiança e satisfação. Quando estamos muito focados no que os outros têm, perdemos a capacidade de ver e agradecer o que temos. A gratidão é uma ferramenta poderosa para combater os efeitos negativos da comparação. Em vez de nos concentrarmos no que nos falta, devemos aprender a valorizar o que conquistamos e as oportunidades que temos. Praticar a gratidão diária nos ajuda a mudar a perspectiva e a nos sentirmos mais satisfeitos com nossa vida. Comparar-nos consome uma enorme quantidade de energia mental e emocional. Este tempo e esforço poderiam ser investidos em nosso crescimento pessoal, em aprender novas habilidades, em melhorar nossos relacionamentos ou em alcançar nossas próprias metas. Cada minuto que passamos nos lamentando pelo que não temos é um minuto que poderíamos utilizar para construir a vida que desejamos. O único ponto de referência que realmente importa é nosso próprio progresso. Em vez de nos compararmos com os outros, devemos nos comparar com nossa versão passada. Esta perspectiva nos permite focar em melhorias reais e sustentáveis. Refletir sobre nossos avanços, reconhecer nossos aprendizados e celebrar cada passo em nosso caminho nos dá uma sensação genuína de realização e satisfação. A comparação também pode afetar nossos relacionamentos. Sentir inveja ou ressentimento por amigos, familiares ou colegas pode gerar tensão e nos afastar deles. Em vez de ver os sucessos alheios como uma ameaça, podemos aprender a nos inspirar e a celebrar suas conquistas sem que isso afete nossa autoestima. Praticar a empatia e o reconhecimento das conquistas de outros fortalece nossos relacionamentos e nos permite criar conexões mais saudáveis e genuínas. O sucesso nem sempre é imediato. Muitas pessoas que parecem ter alcançado o sucesso rapidamente construíram seu caminho com esforço e tempo. Comparar-nos com elas, sem conhecer sua história, pode ser injusto para nós mesmos. É fundamental priorizar a construção de uma base sólida para nosso futuro, em vez de buscar gratificação imediata. A paciência e a perseverança nos levarão a resultados sustentáveis e significativos. Para evitar cair na armadilha da comparação, podemos aplicar estratégias práticas que nos ajudem a nos concentrar em nosso crescimento pessoal. Limitar o tempo em redes sociais, reduzir a exposição a conteúdo que gera insegurança, nos permite concentrar em nossa vida real. Rodear-nos de pessoas que nos inspirem, estar perto de indivíduos que nos motivem e apoiem, reforça nossa autoestima. Praticar a gratidão. Manter um diário de gratidão ajuda a nos concentrarmos no positivo de nossa vida. Estabelecer metas pessoais. Definir objetivos próprios nos mantém focados em nosso progresso em vez do de outros. Cultivar uma mentalidade de abundância. Em vez de ver a vida como uma competição, reconhecer que há sucesso e felicidade suficientes para todos nos ajuda a nos sentirmos mais em paz. Em suma, a comparação é um hábito que pode ser prejudicial se não o manejarmos com consciência. No entanto, quando aprendemos a nos concentrar em nosso próprio caminho, em nossa evolução e no reconhecimento de nossas conquistas, podemos nos libertar de seu peso e viver com maior plenitude e autenticidade. 11. De sonhador a realizador, você. Sim, você. É certo que alguma vez se sentiu como aqueles sonhadores empedernidos que estão cheios de ideias, propósitos e projetos brilhantes. Mas quantas vezes terminou o dia com uma lista de sonhos que jamais se tornaram realidade? A chave está em uma simples, mas difícil verdade. Sonhar é bom, mas agir é o que conta. É hora de deixar de dar voltas no mesmo lugar e começar a se mover. É fácil, não é?
Imagine que um arquiteto tenha em mente o design de um edifício impressionante, mas se não começar a desenhar os planos, contratar os pedreiros ou pedir os materiais, a única coisa que terá será uma ideia grandiosa, mas inútil. O mesmo acontece com você. As ideias não servem para nada se não as colocar em ação. Você pode gostar de pensar que está trabalhando em seu futuro, mas a verdade é que só está acumulando pensamentos vazios. Os estoicos, essa sabedoria antiga que muitos admiram, sabiam disso muito bem. Eles falavam sobre a importância do que você faz, não apenas do que pensa. Assim, se realmente quer se tornar um realizador, não basta ter metas. Precisa de um plano claro e um compromisso inabalável para melhorar dia após dia. Sim, você ouviu bem, dia após dia. Agora você deve estar se perguntando, mas como passo da ideia para a ação? Aqui está a estratégia. Primeiro, decomponha suas metas em pequenas tarefas. Se tem o objetivo de escrever um livro, não comece pensando na capa nem nos agradecimentos. Concentre-se em escrever um parágrafo a cada dia. Se o seu sonho é se exercitar, não pense em perder 10 quilos, mas em sair para caminhar durante 30 minutos. É mais fácil e menos intimidante. Mas claro, a parte difícil não é apenas decompor, mas se comprometer. É aqui que entra o obrigar-se a melhorar dia após dia. Pode ser que lhe custe, pode ser que o sofá o chame, mas se permitir o luxo de procrastinar, esses sonhos continuarão sendo apenas isso, sonhos. Então coloque em sua agenda esse compromisso consigo mesmo. Se você se esquecer, ninguém mais fará isso por você. E aqui vai um truque psicológico. Associe suas ações com recompensas pequenas. Depois de escrever 500 palavras, faça uma pausa ou um pequeno mimo. O cérebro responde muito melhor quando sabe que há um prêmio esperando. Outro aspecto-chave é a constância. É como aprender a tocar um instrumento. No início, os dedos não se movem com agilidade e as notas soam desafinadas, mas com prática e paciência, a cada dia você toca um pouco melhor. E o mesmo com suas metas. Embora não acredite, cada pequeno passo conta. As grandes conquistas são apenas um acúmulo de pequenas ações diárias. Conclusão: se continuar sonhando sem agir, estará no mesmo lugar dentro de um ano, ou talvez pior, terá esquecido completamente esses sonhos. Então, mãos à obra. As metas são feitas para serem cumpridas, não para ficarem flutuando no ar. Lembre-se de que não se trata de ser perfeito, trata-se de ser constante. E como bem diziam os estoicos, o importante não é esperar o momento perfeito, mas aproveitar o momento presente para agir. Como dizia Sêneca, aquele que não avança hoje, fica para trás amanhã. O medo do fracasso é uma das principais barreiras que nos impedem de alcançar nosso verdadeiro potencial. Para superá-lo, é essencial adotar uma mentalidade de crescimento, ou seja, entender que os erros não são derrotas, mas degraus necessários para o sucesso. Thomas Edison, antes de aperfeiçoar a lâmpada elétrica, falhou milhares de vezes. Em vez de desistir, considerou cada tentativa fracassada como um passo a mais em direção à solução. Da mesma forma, Steve Jobs foi demitido de sua própria empresa antes de retornar e revolucionar a tecnologia. A chave está em aprender com cada obstáculo e utilizá-lo como combustível para avançar. A procrastinação não é apenas uma questão de preguiça. Muitas vezes se deve ao medo do fracasso, ao perfeccionismo ou à falta de clareza. Para combatê-la, você pode aplicar o método dos 2 minutos. Se uma tarefa pode ser realizada em menos de 2 minutos, faça-a imediatamente. Além disso, estabelecer rituais diários, como planejar o dia na noite anterior ou iniciar a jornada com uma atividade motivadora, pode ajudá-lo a vencer a inércia e se aproximar de suas metas com determinação. Seu ambiente influi diretamente em sua produtividade. Se você se cerca de pessoas negativas ou trabalha em um espaço desordenado, sua energia e foco serão afetados. Para maximizar seu rendimento, crie um ambiente que o inspire. Um escritório organizado, uma playlist adequada e, sobretudo, pessoas que compartilhem seus valores e aspirações. Elimine distrações desnecessárias e compromissos que não agregam valor à sua vida. Quando você cria hábitos diários sólidos, elimina a necessidade de depender exclusivamente da inspiração, transformando-se em um realizador constante. O reconhecimento de seus avanços é fundamental para manter a motivação.
Celebre cada pequena conquista, desde completar uma tarefa desafiadora até manter uma sequência de hábitos saudáveis. Criar rituais de recompensa, como desfrutar um capricho ou compartilhar seu progresso com alguém de confiança, reforça o compromisso e constrói um círculo de feedback positivo. Faça com que agir seja mais fácil do que não agir. Use lembretes visuais, alarmes ou estabeleça momentos fixos do dia para realizar tarefas-chave. Por exemplo, se quer ler mais, deixe um livro junto ao seu travesseiro. Se deseja melhorar sua alimentação, tenha snacks saudáveis ao seu alcance. Pequenos ajustes em seu ambiente podem fazer a diferença entre o sucesso e a inação. Por trás de cada ação significativa, há um porquê poderoso. Reflita sobre o que realmente o motiva e como suas metas estão alinhadas com seus valores pessoais. Exercícios de escrita reflexiva podem ajudá-lo a esclarecer seu propósito, servindo como âncora em momentos de dúvida ou desmotivação. O estoicismo nos ensina a aceitar os desafios como parte do processo e a nos concentrarmos no que podemos controlar: nossas ações. Frases como "não controle o que acontece, mas sim como você responde", podem inspirá-lo a agir com determinação, sem esperar condições perfeitas para começar. A síndrome do impostor é a sensação de não ser bom o suficiente, mesmo quando há provas do contrário. Para superá-la, concentre-se em pequenas vitórias e colete feedback positivo. Distinguir entre autocrítica construtiva e destrutiva o ajudará a fortalecer sua confiança sem cair na autossabotagem. Cada sim ao desnecessário é um não ao importante. Aprenda a estabelecer limites claros e a priorizar atividades que realmente contribuam para seus objetivos. Dizer não com assertividade é uma habilidade que lhe permitirá concentrar-se no que verdadeiramente importa. O sucesso não acontece da noite para o dia, mas através do acúmulo de pequenos esforços diários. Desde melhorar 1% a cada dia até adotar hábitos positivos, o progresso constante gera resultados extraordinários com o tempo. A paciência e a consistência são fundamentais. A transformação pessoal não ocorre por acaso, mas pela aplicação disciplinada de princípios e estratégias concretas. Implemente essas ideias em sua vida e se torne a melhor versão de si mesmo. 12. A arte de falhar como um profissional. Ao longo de nossa vida, passamos tanto tempo evitando o fracasso que, quando finalmente tropeçamos, nos sentimos como se o mundo estivesse contra nós. Mas e se eu lhe dissesse que falhar não é apenas uma parte do processo, mas o caminho mais direto para melhorar? Claro, perder e cair não soa tão glamouroso como ganhar, mas é um truque que os estoicos conheciam muito bem: aceitar a adversidade com graça e aprender com ela. A chave não está em evitar a falha, mas em aproveitá-la como uma ferramenta para crescer. Você sabia que o fracasso é o tipo de mestre que muitos de nós queremos evitar a todo custo, mas que na verdade tem mais para nos ensinar do que qualquer livro de texto? Quando falhamos, as emoções disparam. A vergonha, a frustração e o arrependimento nos rodeiam como uma nuvem negra. Mas se fizermos uma pausa e olharmos para além do emocional, veremos que na realidade a falha está apontando áreas em que devemos melhorar. É como se o fracasso fosse um mapa do tesouro, mas só se soubermos lê-lo. Agora não estou dizendo que você deve se sentir feliz por fracassar. Não vou pedir que coloque um cartaz em sua casa que diga "Viva o erro". O que eu o convido a fazer é mudar sua perspectiva. Cada vez que você errar, não veja isso como uma derrota, mas como uma oportunidade de aprender algo novo sobre si mesmo, sobre suas limitações, sobre o que realmente importa. E é que, como dizem os estoicos, a dor e o fracasso são inevitáveis, mas o que realmente importa é como respondemos a eles. Agora, como aproveitar a falha? Não é uma fórmula mágica, não é questão de fracassar e esperar que a vida o recompense pelo seu esforço. Você precisa de um plano, uma ação constante. A filosofia estoica nos convida a ver cada dia como uma nova oportunidade para ser melhor do que ontem, mesmo que seja apenas um pouco. Isso significa que cada erro, cada tropeço, cada frustração tem um valor incalculável, se decidir usá-lo para melhorar. É como ir à academia. No primeiro dia você não levanta pesos como Arnold Schwarzenegger, mas pouco a pouco, com esforço e constância,
você vai se tornando uma versão mais forte de si mesmo. Aqui, falhar não é um obstáculo, mas um degrau em direção ao topo. A chave é não se permitir estagnar. O verdadeiro fracasso é não aprender nada com seus erros e continuar repetindo as mesmas ações repetidamente. Se cada vez que você cair, em vez de desistir, decidir se levantar com mais conhecimento, no final terá percorrido um longo caminho. E não é um caminho fácil nem rápido, mas quem disse que melhorar seria fácil? A melhoria constante não é uma corrida de velocidade, mas uma maratona de perseverança. A arte de falhar como um profissional reside em saber que cada erro é uma oportunidade disfarçada. Se você não errar, se não enfrentar a adversidade, como saberá que está progredindo? No final, o segredo não está em evitar cair, mas em se levantar com mais força, mais sabedoria e uma atitude renovada em relação à aprendizagem. Como diz o ditado, quem não arrisca não ganha, mas eu diria também, quem não fracassa não aprende. Assim, da próxima vez que cair, faça-o com estilo. Você aprenderá muito mais do que imagina. Como dizia Marco Aurélio, não é o erro o que conta, mas o que você faz depois de cometê-lo. O fracasso foi visto durante muito tempo como um inimigo do sucesso, mas e se pudéssemos reformulá-lo? Cada tropeço pode ser uma oportunidade para crescer, um passo necessário para algo melhor. Este texto explora como transformar os erros em lições poderosas para o desenvolvimento pessoal. Nem todos os erros são catastróficos. De fato, as falhas pequenas são uma oportunidade ideal para praticar. Por exemplo, um erro em uma conversa ou um cálculo incorreto em uma tarefa simples pode parecer insignificante, mas é um ensaio geral para enfrentar desafios mais significativos. Aprender com estas experiências menores nos dá confiança para lidar com situações mais complexas e permite que experimentemos novas estratégias sem medo de consequências devastadoras. Cada erro é um espelho que reflete áreas de fraqueza ou ignorância que antes não víamos. Identificar padrões nas falhas recorrentes nos ajuda a entender melhor. Talvez um erro frequente revele que precisamos melhorar nossas habilidades de comunicação, ou que estamos priorizando metas que não se alinham com nossos valores. Este autoconhecimento é essencial para redirecionar nossos esforços para um caminho mais autêntico e significativo. A vergonha após um erro pode ser mais paralisante do que a própria falha. Nos preocupamos com o que outros possam pensar ou dizer, e este medo do julgamento externo pode bloquear nosso crescimento. É aqui que a filosofia estoica oferece uma lição valiosa: libertar nossa mente do "o que dirão" e nos concentrarmos em nossa própria melhoria. Quando mudamos nossa atenção para nosso progresso pessoal, o peso da vergonha diminui e somos mais livres para aprender com nossos erros. O fracasso nem sempre é fruto do descuido. Os inovadores, artistas e empreendedores costumam falhar porque estão explorando territórios desconhecidos. Estes erros intencionais são um sinal de valentia, não de incompetência. Falhar com propósito significa que estamos ultrapassando nossos limites, buscando novas ideias e experimentando. É uma prova de que estamos comprometidos com o crescimento, não com o conforto. As histórias que nos inspiram estão cheias de momentos de fracasso. De grandes inventores a atletas de elite, suas quedas são o que faz com que seus sucessos sejam tão significativos. Estas narrativas nos lembram que o fracasso não só é inevitável, mas necessário para construir uma história digna de ser contada. Ao adotar esta perspectiva, nossos erros pessoais também podem se tornar capítulos importantes de nossa própria história de superação. A perfeição é um ideal paralisante. Aqueles que buscam a perfeição constante muitas vezes temem tanto o fracasso que não se atrevem a tentar. Em vez disso, adotar a mentalidade de aprendiz nos permite aceitar os erros como parte do caminho. Cada tropeço é uma oportunidade para aprender e melhorar. Esta mentalidade nos liberta da pressão de sermos perfeitos e nos permite avançar com confiança. Falar de nossos erros não só nos liberta, mas também fortalece nossos relacionamentos. Quando compartilhamos nossas experiências, ajudamos outros a se sentirem menos sozinhos em seus próprios fracassos. Além disso, ao verbalizar nossos erros, ganhamos perspectiva e clareza sobre o que podemos aprender com eles.
A vulnerabilidade, longe de ser uma fraqueza, torna-se uma ponte para conexões mais autênticas. Depois de um erro, a pergunta mais comum é: por que isso aconteceu comigo? Este enfoque nos estanca na frustração. Mudar a pergunta para: o que posso aprender com isso? Transforma o erro em uma ferramenta de crescimento. Esta mudança de perspectiva nos capacita a buscar soluções e aplicar essas lições no futuro. O fracasso põe à prova nosso compromisso com nossas metas. Muitas pessoas abandonam seus objetivos no primeiro tropeço, mas aqueles que persistem são aqueles verdadeiramente comprometidos. Cada falha é uma oportunidade para demonstrar o quanto valorizamos aquilo pelo que estamos lutando. Quando um plano falha, nos obriga a buscar alternativas. Este processo pode desencadear ideias inovadoras que não teríamos considerado de outra maneira. Algumas das maiores invenções e descobertas da história nasceram precisamente de erros que abriram novas possibilidades. O medo do erro pode ser mais danoso do que a própria falha. Este medo nos bloqueia, sufoca nossa criatividade e nos mantém em nossa zona de conforto. 13. Rodeie-se dos melhores. Você já parou para pensar nas pessoas que o cercam? Sim, aquelas que estão ao seu lado, aquelas que o apoiam ou o compreendem. Pois deixe-me dizer algo: seu ambiente tem mais poder do que você imagina. De fato, poderia ser a diferença entre que você continue estagnado ou dê aquele salto rumo à melhoria contínua que tanto deseja. E não se trata de ter uma tribo de influenciadores ou gurus de autoajuda, mas de pessoas que realmente o impulsionem a ser melhor, que o desafiem, que o motivem a romper seus próprios limites. Agora talvez você esteja pensando: sim, claro, isso soa muito bonito, mas não posso escolher as pessoas que tenho ao meu redor. Bem, eu o entendo. Às vezes as circunstâncias não são tão fáceis. Mas aqui vai um pequeno segredo. Embora você não possa escolher sua família nem seus colegas de trabalho, você pode escolher como responder a eles. E o mais importante, para quem você direciona sua energia. Os estoicos tinham isso claro. O ambiente não define quem você é, mas você pode decidir como reage a ele. Além disso, como diriam os filósofos da antiguidade, você pode se obrigar a melhorar dia após dia, mesmo em meio ao caos. O poder do ambiente é real. Se você se rodeia de pessoas que constantemente dizem o que você quer ouvir, que o validam sem desafiá-lo, está em um terreno perigoso. É como se tentasse aprender a nadar em uma piscina de plástico. Certamente você flutua, mas você realmente está avançando? Se quiser crescer, você precisa de uma tribo que o impulsione, que o faça sair de sua zona de conforto, que lhe dê aquele pequeno empurrão que o leva além do que você pensava ser possível. O que fazer então? Primeiro, faça uma análise de seu círculo próximo. Faça-o com o olhar de um cirurgião. Quem lhe dá energia e quem lhe tira? Quem o desafia e quem o mantém preso em seus velhos hábitos? Às vezes a melhoria não está em fazer mudanças radicais, mas em ser consciente de a quem você dedica seu tempo e energia. Não se deixe prender no conforto das pessoas que só estão ali para que tudo continue igual, porque se não houver crescimento, qual o sentido? Agora, rodear-se de pessoas que o impulsionem não significa que de repente você deva se rodear apenas de gênios ou especialistas. Também não se trata de colocar todos sob uma lupa e escolher os perfeitos. Trata-se mais de encontrar aqueles que, independentemente de seu nível de sucesso ou sabedoria, têm a capacidade de inspirá-lo a ser melhor. Às vezes, as pessoas que você menos imagina são as que mais o ensinam. Lembre-se de que a melhoria contínua não é um destino, é uma jornada, e nessa jornada você precisa de companheiros de rota que o mantenham no caminho. Porque no final, se quiser avançar, você precisa estar rodeado de quem também está avançando. Rodeie-se de pessoas que o impulsionem a melhorar. Não fique preso em uma bolha de conforto onde ninguém o desafie. A filosofia estoica nos ensina que, embora não possamos controlar tudo o que acontece ao nosso redor, podemos decidir como enfrentá-lo. Se você se cercar das pessoas certas, será muito mais fácil se obrigar a melhorar dia após dia. E embora o caminho nem sempre seja fácil, a tribo correta pode fazer com que o esforço valha a pena. Grave em sua memória isto que vou lhe dizer, meu amigo. Seu ambiente não define seu destino, mas pode ser o motor que o impulsione a alcançá-lo. No caminho para uma vida plena e significativa, o ambiente que você escolhe construir tem um impacto decisivo.
Seus relacionamentos, influências e decisões diárias atuam como o terreno fértil em que seus sonhos germinam, ou como as pedras que obstaculizam seu progresso. Reflitamos sobre 13 pilares-chave que o ajudarão a cultivar um ambiente que seja um motor de transformação pessoal. Não basta buscar se cercar de pessoas incríveis. Você também deve se esforçar para ser uma influência positiva em suas vidas. Seja uma fonte de apoio incondicional, dê feedback honesto e mostre motivação para aqueles que compartilham seu caminho. A reciprocidade nos relacionamentos fortalece os laços e cria um círculo virtuoso no qual todos se beneficiam. Faça a si mesmo esta pergunta: como você pode contribuir para o crescimento das pessoas que mais valoriza? Existem relacionamentos que, em vez de nos nutrir, nos drenam. Aprender a identificar essas pessoas e estabelecer limites claros é essencial para proteger sua energia. No entanto, fazer isso não requer conflitos nem confrontos desnecessários. A chave está na elegância e no respeito. Aprenda a se distanciar daqueles que não somam, mas faça isso a partir de um lugar de maturidade e compreensão, priorizando sempre relacionamentos saudáveis. Não tema buscar pessoas que estejam em um nível mais avançado que você. Pode ser intimidante, mas estas relações podem ser uma fonte valiosa de aprendizagem e motivação. Mentores, líderes ou especialistas em áreas que o interessam o desafiarão a sair de sua zona de conforto e a se esforçar mais. Valorize a oportunidade de aprender com eles e, por sua vez, encontre formas de lhes trazer algo em reciprocidade, mesmo que seja através de sua gratidão ou disposição para crescer. O ambiente ideal combina desafio e apoio. Procure pessoas que sejam valentes o suficiente para confrontá-lo quando estiver errado, mas que também saibam lhe dar ânimo quando mais precisar. Um círculo que só critica pode desgastá-lo, enquanto um que apenas valida suas decisões pode limitar seu crescimento. O equilíbrio entre ambos é o espaço onde floresce o verdadeiro desenvolvimento. As pessoas que pensam diferente de você podem ser uma fonte valiosa de aprendizagem. Um ambiente diverso em experiências, habilidades e perspectivas amplia sua visão do mundo e fomenta a criatividade. Resista à tentação de se rodear apenas daqueles que confirmam suas crenças. A diversidade intelectual não só enriquece suas ideias, mas também o prepara para enfrentar problemas a partir de ângulos inovadores. Agradeça às pessoas que têm a coragem de desafiar suas crenças, decisões ou comportamentos. Embora possa incomodá-lo no momento, estas interações o empurram a refletir e, frequentemente, a tomar melhores decisões. Rodeie-se daqueles que se recusam a se conformar com menos do que sabem que você é capaz de conquistar. Cada vez que você decide com quem passar seu tempo, está tomando uma microdecisão que impacta diretamente sua energia e motivação. Seja consciente de como estas pequenas escolhas moldam seu ambiente e, consequentemente, seu crescimento. Passe mais tempo com aqueles que o inspiram, motivam e o ajudam a ser sua melhor versão. Se você sente que seu círculo atual não o impulsiona a crescer, amplie seus horizontes. Participe de oficinas, grupos de interesse ou comunidades que estejam alinhadas com suas metas. Criar novas conexões pode exigir esforço, mas as oportunidades e aprendizagens que surgem de ambientes adequados podem transformar sua vida. Seu círculo social reflete, de muitas maneiras, aspectos de sua personalidade e prioridades. Se você se cerca de pessoas motivadas, criativas e com propósito, é mais provável que você também adote esses valores. Pelo contrário, um ambiente negativo pode limitar seu potencial. Revise periodicamente se as pessoas ao seu redor continuam alinhadas com a pessoa em que você deseja se tornar. Na era digital, as redes sociais e o conteúdo que você consome também fazem parte de seu ambiente. Cuidar do que você vê online pode ter um impacto poderoso em sua mentalidade e energia. Siga pessoas e contas que o inspiram e evite o conteúdo que fomente a comparação constante ou o pessimismo. Não subestime o poder de agradecer àqueles que o apoiam e inspiram. A gratidão não só fortalece as relações, mas também permite reconhecer quantos outros contribuíram para a sua vida. Um simples obrigado pode aprofundar os laços com seu círculo e lembrá-lo de como é valioso ter pessoas que acrescentam ao seu caminho.
Seu ambiente é mais do que o lugar físico em que você se encontra. É o conjunto de pessoas, ideias e energias que você escolhe ter perto. Cada decisão sobre quem você deixa entrar em sua vida, quais conversas você mantém e quais influências você aceita contribui para seu crescimento ou limita seu progresso. Seja intencional, busque qualidade acima da quantidade e cultive um círculo que reflita a melhor versão de si mesmo.